Precioso Deus e eterno Pai, é maravilhoso poder confiar em Tua Palavra. É tão bom essa segurança de saber que não há probabilidade nenhuma de a Tua Palavra falhar, mas ela é fiel. E nós te agradecemos por ter sido chamado por Ti para viver este Evangelho. Nesta manhã, ó Deus, foi numa manhã como esta, no primeiro dia da semana, que o sol brilhou 2 vezes. Primeiro o sol natural, depois o sol da justiça, que levantou dentre os mortos, ó Deus, trazendo a luz do Evangelho e dando a certeza de que aqueles que no Senhor partirem, ressurgirão dentre os mortos, Pai. Este é o Evangelho que nós seguimos. É um Evangelho real, é um Evangelho comprovado, Pai. Nós te agradecemos por ser Teus filhos e por estarmos aqui nesta manhã. E quando estamos agora nos aproximando da palavra, que é o pão que alimenta a nossa fé, rogamos que o Senhor nos inspire e nos dê um bom momento em Sua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 até o versículo 6. Apocalipse, capítulo 2, do versículo 4 ao 6. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Somente até o verso 5, né? Vamos orar agora. Bondoso Deus e eterno Pai, aqui está a Tua Palavra, a qual é vida para nossas almas, vida para nós. Rogamos agora que o Senhor inspire e nos vivifique a palavra nesta manhã, e que, como sempre, o Senhor tem falado através deste púlpito, que nesta manhã não seja diferente, que a graça e a misericórdia do Senhor seja manifestada para nós, Pai, e queremos ser alimentados pelo pão, pela palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos? Eu quero nesta manhã conversar com os irmãos. Posso dizer assim, não será uma pregação, mas uma conversação, né? Expressar aquilo que está em meu coração de uma maneira, vamos dizer, bem tranquila, bem, como como se estivéssemos realmente assentados, assim, de uma maneira informal e transmitindo aquilo que está em nosso coração, amém? Eu creio que isso será de grande bênção para nós, porque sempre a inspiração de Deus, ela sempre vem com um objetivo. Deus sempre envia a sua palavra porque há um alvo a ser atingido, e esse alvo é os nossos corações. E a palavra de Deus, ela vem em uma diversidade de formas. É a mesma palavra, Deus não tem duas, mas às vezes ele vem exortando, às vezes ele vem consolando, às vezes ele vem animando. Então, Deus trabalha
de acordo com a necessidade da igreja. Eu acho tão maravilhoso ver como que Deus, Ele se submete a nossas condições para trabalhar conosco. Se Ele fosse simplesmente ignorar a condição humana, como nós poderíamos caminhar? Lembra vocês quando Jacó estava vindo de volta para a sua terra e o seu irmão Esaú, quando soube, ele reuniu aqueles 400 homens armados e veio para vingar-se do seu irmão. E ele veio com sede de sangue. Ele veio com o propósito realmente de fazer uma matança. Mas vocês lembram da história que como que Jacó foi orar e foi buscar a Deus, e buscou e clamou e pediu, se humilhou, e de repente Deus veio, transformou Jacó, mudou sua vida, tirou sua natureza pecaminosa, fez do Jacó um Israel, né? Mudou o seu nome de Jacó para Israel. Jacó é usurpador, significa, Israel, como um príncipe lutaste com Deus e venceste. Então veja que após aquela vitória, ele simplesmente veio tranquilo diante da afronta. Isso mostra que quando nós alcançamos a vitória em Cristo, a experiência pessoal com Deus, você enfrenta o que vier pela frente com naturalidade. Não há desespero, não há aquela preocupação excessiva, mas você sabe que tudo contribui para o bem dos que amam a Deus e que Deus está no controle de tudo. Observe que antes de Jacó ter essa experiência, ele usou muitas estratégias para tratar com seu irmão. Ele enviou presentes, ele tentando comprar o seu irmão, ver se conseguia convencê-lo a não fazer mal a ele. Usou de artimanhas realmente de um usurpador, de um enganador, tentando driblar a coisa. Ao invés dele ir direto ao ponto, se humilhar perante seu irmão. Mas quando ele teve um encontro com Deus, ele mesmo, propriamente, pessoalmente, foi ter com seu irmão, sem temer, porque ele sabia agora que a vida dele estava nas mãos de Deus. E o que aconteceu? A ira do seu irmão foi aplacada, e o seu irmão realmente se derreteu ali, na presença do seu irmão, o qual ele queria vingança, chorou, se abraçaram, houve perdão, e depois que eles tiveram ali um momento de confraternização, Esaú disse: agora me siga, e os meus homens, em outras palavras, vão ser vossos seguranças no caminho. O que disse Jacó, vocês lembram? Ele, em outras palavras, agradeceu o convite do seu irmão, mas disse: olha, é o seguinte, eu vou andar no passo do rebanho. Quer dizer, você está somente com a cavalaria, vocês podem andar mais rápido, mas Jacó mediu a sua capacidade de viagem pelos mais fracos. Ele sabia que se ele tentasse acompanhar Esaú, muitos que estavam debilitados da viagem, cansados ou velhos, iriam sucumbir no caminho. Então ele se submeteu. Ele propriamente tinha condição de acompanhar Esaú, mas havia pessoas com ele, havia crianças com ele, que não tinham condição. Então ele mediu pela força dos menores. E eu olho isso, irmãos, de uma forma
que Deus age assim. Quando Deus vai fazer uma coisa, Deus, Ele olha a tua estrutura e Ele age de acordo com a maneira que venha realmente beneficiar a nós. Veja que quando Israel saiu do Egito, o caminho do Egito até a terra da promessa, em uma caminhada sem parar, em linha reta, era em torno de 3 dias, ou um pouco mais. Mas Deus tomou um caminho totalmente ao contrário. Aí você diz, por que Deus fez isso? Ele explica, ele disse, para que o povo, não vendo a guerra, se esmureça. Porque se eles fossem direto à terra, eles sairiam e iniciariam a caminhada em um combate. E o povo não tinha estrutura para aquilo. Deus se submeteu à condição do povo e foi por longe preparando a estrutura deles para depois enfrentar o inimigo e vencer. Então olha como que Deus, irmãos, a graça dele, a paciência dele para conosco, nós devemos sempre ser grato a Deus por tudo. Porque se ele olhasse por si, não, vamos à batalha. E isso, irmão, traz para nós um ensinamento que muitas vezes há pais que tomam decisões baseado em sua estrutura. Não param para ver que a esposa não tem estrutura para aquela decisão. Ou quem sabe ele e a esposa têm, mas os filhos não têm. Às vezes, por o anseio de crescer financeiramente, o que não está errado, desde que você faça da maneira certa, mas às vezes por esse anseio, já muda-se da cidade que mora, sai de perto da igreja, vai para um lugar onde não tem congregação, onde não tem atendimento pastoral, e não percebe que suas crianças, seus jovens, não têm estrutura ainda, e acaba, às vezes, botando toda a família a perder. Por quê? Porque ele não analisa a situação, a estrutura de sua família. Então, cada decisão que nós tomamos deve sempre levar em conta o elo mais fraco, não o elo mais forte. O elo mais forte não há problema, mas o elo mais fraco você tem que caminhar de acordo com os passos daquele fraco. É os fortes tendo paciência. Como disse Jesus, por amor a eles me santifico a mim. Amém? Então, quando nós temos essa visão, eu creio que isso agrada a Deus. O que não pode haver, de forma alguma, na igreja, é uma visão individualista, que às vezes existe. A pessoa para e diz, bem, os outros eu não tenho nada a ver, o problema é deles. E a pessoa somente olha para si. Não, a Bíblia nos chama para viver uns para os outros. Somos um corpo e o corpo tem que andar sempre unido. Amém? Mas vamos aqui ao tema que veio em meu coração. O título que eu quero deixar essa meditação é uma advertência à igreja. Que advertência é essa? Deus, que é rico em misericórdia, Ele sempre adverte, a Bíblia diz, aqueles que Ele toma por filho. E Paulo disse que o momento da correção não é bom. Ou você viu alguma vez uma criança debaixo da vara sendo corrigido e ele sorrindo, dizendo que aquilo era bom e agradecendo o pai por aquilo que está sendo feito? Não. Aquilo dói, aquilo faz chorar, aquilo faz ele ficar realmente amargurado, mas depois, Paulo diz, traz frutos. É lá na frente que aquela criança diz, olha, graças a Deus pelo pai que eu tive, pela mãe que eu tive.
Eu já vi pessoas contar testemunho, às vezes ir numa loja, no mercado, com seu filho pequeno, e quando percebe a criança, sai ali com um bombom, alguma coisa escondida. Aonde você pegou isso, meu filho? Leva de volta, vai lá, faz a criança pedir desculpa. E se a criança se torna reincidente naquilo, então chama para uma conversa mais séria. E isso faz o quê? Molda um caráter daquela criança. Ela vai, amanhã, em seus negócios, ela vai ser correta, ela vai ser justa, e ela vai dizer, eu aprendi isso com meu pai, eu aprendi isso com minha mãe. Outro dia, alguém me contando, aquilo ficou ruim assim para mim, de saber que existe isso. Uma irmã aqui da igreja disse que estava numa loja, estava ali olhando assim algumas coisas, e ao lado dela tinha uma senhora com uma criança. E de repente a criança sabe que criança fala, criança é sincera. E a mãe daquela criança ali, olhando os produtos, de repente a criança disse, mãe, você não vai roubar hoje? E aquela mulher ficou toda apavorada, porque olhou para a irmã, né, e ficou com vergonha, não sabia o que fazer. E a irmã contou essa experiência que ela teve, a irmã, né, estava ali, e ouviu a criança daquela mulher, perguntando, mãe, você não vai roubar hoje? Quer dizer, todas as vezes que a senhora vem comigo, eu vejo a senhora esconder alguma coisa na sacola. Que tipo de criança vai ser essa no futuro? Não é novidade, amanhã ela está num presídio, ou até mesmo morrer cedo. E quem é o culpado? Quem é o culpado? Você diz, mas isso aí é uma questão lá fora. Claro, isso nem se nomeia entre nós. Mas, às vezes, em outros graus mais pequenos, os pais deixam passar certas coisas que passam uma influência errada para os seus filhos. Eu lembro de uma história que eu li de um pai que levou, eu creio que 2 filhos, ou 3 filhos, num parque. Não vou saber agora detalhar bem a história, mas vocês vão entender. Então, parece que era o seguinte, de 7 anos para cima, pagava o valor da entrada no parque inteiro, né? E de 7 anos, ou de 6 anos abaixo, pagava meio. Pagava só meia, como é que diz, meio ingresso para entrar no parque. E aí, então, o senhor chegou ali e o homem olhou a criança, tinha uma criança, praticamente não se diferenciava. Pareciam que eram a mesma idade. E aí o pai disse para ele assim que a criança tinha 7 anos, a outra tinha 8, algo assim. E ele olhou assim, deu uma risada e disse assim, você bem poderia ter dito que ele tinha 6, pagava só meio, porque ele não há diferença. Aí o pai olhou e disse para ele assim, olha, se eu fizesse isso, os meus filhos, quando crescessem, eles não iam lembrar que um dia eu trouxe eles no parque, mas eles iam lembrar que um dia eu enganei. Quer dizer, que tipo de lição? Porque, para que vocês entendam melhor, o homem que estava cobrando os ingressos interpretou que a criança tinha 6 anos, parecia pequena. Só que ela não tinha 6, ela tinha 7. E o pai disse, não, ela tem 7 anos, ela paga o ingresso inteiro. E o homem achou aquilo um absurdo, falou, esse aí é como dizer, um atrasado, esse não vai ter nada na vida. Porque o mundo pensa que ganha as coisas na esperteza, mas aquilo que ganha dessa forma se perde. E não perde só aquilo, mas perde mais. As pessoas que fazem isso, uma vez eu ouvindo um certo homem, que até tinha uma pequena empresa, e ali no mundo, né, uma pessoa do mundo,
E ele contando como fosse uma grande coisa, que ele trabalhou no banco, e no banco ele sempre, na hora de quantos clientes atende por dia? É muitos. Então, a questão de trocos, de moedas, ele sempre ia guardando para ele. No final do dia, ele tinha uma boa mesada. E ele achando aquilo, contando como uma grande coisa, e observando a vida dele, nunca pôde alçar voo em seus negócios, porque aquilo que faz errado, irmãos, Deus não pode pôr a mão. E a pessoa cava a sua própria sentença ao agir de maneira contrária. Então, a sinceridade naquilo que nós fazemos é algo que realmente Deus se agrada. E aquilo nos traz não só o benefício na fé, aquilo traz o benefício nas coisas naturais. Deus abençoa, Deus faz o teu salário render, Deus, como diz a Bíblia, Ele proíbe o devorador de causar dano para você. Então, isso, além de trazer o principal, que é o bem-estar espiritual, te traz muitos outros benefícios quando você age corretamente. Na hora, você sai, parece que prejudicado. Vai vender aquele carro e você é sincero na hora e acaba perdendo um bom negócio. Mas Deus sempre vai honrar aquela pessoa quando ela é sincera. E isso, irmãos, é a base do cristianismo. Isso é a base. Se nós não tiver essa base, então, como é que poderemos buscar outras coisas mais grandes quando as coisas mais simples se passa por cima? Como diz alguém, dá muitas jacosadas em seus negócios, em suas atitudes. Então, eu creio, irmãos, que o Evangelho de Cristo, ele nos educa, ele nos faz realmente refletir a Cristo. Ele faz você voltar lá e dizer, olha, fulano, você me deu o troco a mais. Isso, ali fora, é um absurdo, porque as pessoas já não têm mais princípio, as coisas inverteram. É aplaudido aqueles que fazem a coisa errada e é criticado aqueles que fazem o certo. Mas nós não vamos deixar que isso mude nossos princípios. Você sabe que você tem um princípio cristão. Você realmente deixa um bom rastro. Quando hoje os chamados cristãos têm sujado o nome de Cristo no comércio, usado o nome de Deus para seus próprios proveitos, deixado mau exemplo, mau testemunho, nem mesmo com contratos, com testemunhas não se cumpre. Mas isso é lá fora. Agora, nós como cristãos, nós temos um posicionamento diferente. Nós realmente andamos como Cristo deseja que nós andemos. Amém? Isso é o que Deus espera de nós. Mas vamos aqui ao ponto sobre a advertência à igreja, a qual eu disse que está em meu coração de conversar com os irmãos, baseado aqui em Apocalipse capítulo 2, aonde Jesus disse assim: tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, teu primeiro amor. Esse é um grande perigo, porque, na verdade, irmãos, existe naturalmente um ciclo de vida e morte. A planta, você joga aquela semente, ela brota, ela cresce, ela chega ao seu vigor, ela solta as suas flores, seu perfume, seu fruto, e depois ela vai envelhecendo e morre. É um ciclo de vida e morte. E isso na natureza e isso em todo o sistema, menos em Deus.
Porque Deus, ele diz, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O ciclo da morte surgiu depois do pecado. Porque antes do pecado, o Adão não tinha o ciclo do envelhecimento. Ele poderia viver eternamente, sem nunca envelhecer, sem nunca adoecer. E o profeta é uma criança, você come, o teu organismo absorve aquele alimento e aquilo leva vitaminas para o corpo e faz com que aquele corpo cresça. Mas quando chega ao crescimento, à altura, aquele padrão dele, ele continua comendo, disse o profeta. Só que agora, mesmo comendo, vai envelhecendo, envelhecendo e morre. Por quê? Se antes a comida que comia era revertida para fazer crescer, ter mais perfeição no corpo, e depois continua comendo da mesma forma e vai envelhecendo, envelhecendo e morre. É por causa do pecado. O pecado inverteu, o pecado trouxe essa desgraça nas pessoas. Mas antes do pecado, o Adão poderia estar até hoje aqui, sem nenhuma ruga, sem nenhum cabelo branco, sem nenhum cansaço, mas vivendo como se tivesse recém sido formado por Deus. Mas, como eu disse, depois do pecado, o ciclo de vida e morte está aí. Mas entre aqueles que encontraram Cristo, esse ciclo é cortado. Espiritualmente é. Naturalmente, teu corpo envelhece. Mas espiritualmente, teu espírito, tua alma, não pode envelhecer. Não pode perder o brilho, não pode perder o vigor. O ciclo da morte está na tua alma. E se o ciclo da morte está na alma de alguém, ele não tem o Espírito de Deus ali. Porque não pode habitar a morte e a vida no mesmo lugar. Mas quando nós recebemos o Espírito de Deus, nós recebemos realmente a certeza da vida eterna e, como disse Paulo, vamos de glória em glória, de vitória em vitória, vivendo em novidade de vida. Então isso é maravilhoso, amém? Agora olha aqui, tenho porém contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Na mensagem à era de Éfeso, eu vou ler aqui alguma coisa, o profeta diz assim, ó, Apocalipse 2,4. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Caridade é amor, né? Deixou aquele primeiro amor que tinha por Deus. Isso é a advertência de Deus para a igreja. É sinal de morte quando a pessoa perde aquele primeiro amor, perde aquele primeiro zelo, aquele encanto. O perigo está naquilo que você menos imagina, na fartura. Eu falava ontem ali em Guatambu, quando não se tinha a facilidade que tem hoje, centenas de sermões na internet disponível a qualquer hora, cultos várias vezes por semana. Quando isso não existia, quantos que quando ouviam uma pregação, irmão, eu quero a cópia, eu vou comprar uma fita, vou trazer aqui, e guardava aquela fita como um tesouro. Quando não tinha a facilidade que tem hoje, quantos que ficavam na frente do rádio com a fita dentro do gravador?
e quando rodava um hino, apertava para gravar. Quantos fizeram isso? Eu fiz. Agora tem facilidade, se pega um pendrive, pode pôr mais de 1000 hinos. É uma coisa boa? É. Mas se não soubermos usar isso, se torna um perigo. Porque, às vezes, você pode ter uma falsa ilusão, tudo quando não tem nada. Porque antes, quando não tinha facilidade de ter tantos sermões, tantos cultos, muitos ouviam mais culto do que hoje. Aquela fitinha, ouvia até gastar. Rebentava, colava, passava uma fita durex ali, e ouvia, e ouvia. Hoje tem tanta fartura, que às vezes passa um mês, um ano, você nunca sentou para ouvir uma pregação em casa. Isso, irmãos, é sinal de morte. E se nós não vigiamos, a fartura acaba tornando um problema. Um problema. Então, veja que, tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Para compreender isto, você precisa compreender que o Espírito não está falando apenas aos santos originais de Éfeso. Esta mensagem é para toda a era, que durou cerca de 120 anos. Sua mensagem, portanto, é para todas as gerações nesse espaço de tempo. Agora, a história continua repetindo-se a si mesma. Nas gerações de Israel, vemos um avivamento numa geração só para ver as chamas desvanecendo na próxima. Na terceira geração, as brasas podem estar ligeiramente acesas. Primeira geração é o fogo queimando. Na segunda, o fogo se extingue. Na terceira, o profeta diz as brasas já estão ali, praticamente já morrendo. Porém, na quarta geração, não pode haver qualquer vestígio da chama original. É o ciclo de vida e morte. Mas isso é natural. Mas não é natural para quem tem uma experiência com Deus. Porque se você tem Deus em você, o Espírito de Deus não diminui o seu fogo. Como que vai ter aquele que é eterno em nós e o avivamento ir morrendo em nossas vidas? Isso pode acontecer no geral, no mundo lá fora, mas não num crente nascido de novo e cheio do Espírito Santo. Veja, porém na quarta geração pode não haver qualquer vestígio da chama original. Então, Deus acende o fogo novamente e o mesmo processo é repetido. É simplesmente a manifestação da verdade de que Deus não tem netos. Isso aqui, irmãos, não é uma frase para deixar passar por alto. Deus não tem netos. O que o profeta está dizendo com isso? Que a tua fé é você e Deus. A genealogia de Deus, ela é bem curta. Pai e filho. Não é porque você é filho de um filho de Deus que Deus tem compromisso com você. Como se fosse um neto de Deus. Você tem que ser nascido de novo para se tornar filho, para ter, então, direito na herança do Pai. Fora disso, saiu desse patamar de filiação, está fora da herança de Deus. A salvação não é transmitida pelo nascimento natural, tanto quanto não há qualquer verdade na sucessão apostólica. Isto não existe na palavra. Você começa com crentes verdadeiramente renascidos, e quando a próxima geração surge, eles já não são mais simples cristãos, mas tomaram um nome denominacional e agora são batistas, metodistas e etc. Isso é exatamente o que eles são. De fato, eles não são cristãos,
você tem que nascer da vontade de Deus, não da vontade do homem, para ser salvo. Mas todas essas pessoas estão agora juntando-se pela vontade do homem. Eu não digo que alguns deles não estejam certos com Deus. Nem por um minuto eu digo isso. Mas o fogo original se extinguiu e eles não são mais os mesmos. Isso não pode, irmãos, nem de perto acontecer conosco. De dizer assim, a primeira geração, aqueles que saíram com a mensagem, tinham fogo, mas as próximas gerações agora está se apagando. Não, Deus não tem neto. Se acontecer isso na vida individualmente de alguém, está fora do plano de Deus. Por isso o profeta diz, a mensagem não vai se denominar. Os outros avivamentos tiveram esse ciclo. O avivamento de Lutero, de Wesley, o avivamento pentecostal, todos eles tiveram esse ciclo. Iniciou na chama do fogo, próxima geração o fogo se extinguindo, terceira geração as brasas estavam ali superficialmente brilhando, e quarta geração cinzas. Mas quanto a esta mensagem, que é a última, o profeta diz, ela não vai se denominar. Mas individualmente acontece esse ciclo da morte. Há pessoas que estão na mensagem e elas já estão vivendo uma tradição e não uma experiência com Deus. Uma tradição de tomar da ceia corretamente, uma tradição de fazer o lava-pés, uma tradição de crer que Deus envia um profeta. São pessoas que, infelizmente, a morte tocou nelas, mesmo estando dentro da igreja. Mas, individualmente, cada um de nós tem que ter a certeza de que o fogo original está queimando. Por isso, nós rogamos a Deus diariamente por um reavivamento, para manter a chama acesa. E aí pode ser o neto de alguém que creu na mensagem, mas se ele é ensinado corretamente, ele tem o mesmo fogo do que o seu avô ou seu bisavô. Fora disso, irmãos, é estar fora do arrebatamento. Agora, lembre do que eu estou dizendo. É natural o ciclo da vida e morte. Mas não é natural para a noiva isso. A noiva, ela permanecerá até o fim com o mesmo fogo. E isso é demonstrado pelos nossos frutos, de que nós não vivemos uma tradição, mas de que nós vivemos realmente uma experiência experimentada com Deus e com esta mensagem. Amém? Olha só, eles não são mais os mesmos. O fervente desejo de agradar a Deus, a paixão por conhecer sua palavra, o clamor por elevar-se no espírito, tudo começa a esmorecer, e em vez dessa igreja estar incendiada com o fogo de Deus, ela tem esfriado e se tornado um pouco formal. É isso que estava acontecendo lá atrás com os efésios. Eles estavam ficando um pouco formais. O entregar-se a Deus estava aos poucos desaparecendo. E as pessoas já não estavam tão atentas ao que Deus pensava delas, porquanto começaram a estar atentas ao que o mundo pensava delas. Entretanto, essa segunda geração foi exatamente como Israel. Eles demandaram um rei para serem como as outras nações. Quando fizeram isso, eles rejeitaram a Deus, mas de qualquer forma o fizeram. Essa é a história da igreja, quando ela pensa mais em se conformar ao mundo, em vez de se conformar a Deus.
Quantas pessoas caem nessa desgraça de se adaptar ao mundo? E há muitos que querem fazer com que a mensagem se adapte a eles. A mensagem se adapte aos tempos modernos. Irmãos, a mensagem continua sendo a mesma. A mensagem que você creu lá no início, que dizia assim, quer expor o sinal? Dê um pontapé na televisão, nos baralhos, nas revistas. É a mesma. Ou será que mudou? Deus continua sendo o mesmo. Mas se vê entre o povo, chamado crentes da mensagem, que muitos têm se adaptado aos tempos modernos. É o ciclo da vida e morte. Mas chegará ao final alguns que se manterão no princípio, no mesmo princípio inicial. Porque não pode haver o ciclo de vida e morte naqueles que têm o Espírito de Deus. Eles não vão se modernizar. Quando ela pensa mais em se conformar com o mundo, em vez de se conformar a Deus, não demora muito até você vê-los parar de fazer coisas que costumavam fazer. Coisas, você vê, irmãos, por exemplo, pega um disco daqueles hinos pentecostais antigos. Você vai ver eles cantando contra mulheres cortar cabelo, contra pinturas. E hoje, uns mesmo, você pega as fotos originais como eles estão. Como Jezabéis, vivendo totalmente contrário daquilo que eles cantavam. Mas isso não pode e não vai acontecer no corpo da noiva. Mas quando eu digo corpo da noiva, eu estou dizendo aqueles que estão separados e têm realmente nascidos em Cristo. Não estou falando de um grupo generalizado que diz eu sou da mensagem. Porque há muitos que no início da fé, isso é errado. Nem falar em campo de futebol, nem bermuda, nem se fala. E por que que agora, em seus momentos de lazer, se usa? Será que a mensagem mudou? Quando o profeta disse que shorts, bermudas, são roupas de efeminados. E a Bíblia, e o profeta era fundamentalista, irmãos. O profeta não criou doutrinas. O profeta simplesmente apontou a doutrina existente. Você diz, onde a Bíblia diz que o homem não pode usar bermuda? A Bíblia diz que Deus não se agrada em ver as pernas do homem. Você já leu isso? Então, o profeta nunca iria trazer algo de si mesmo. Quando lhe perguntava uma coisa que ele não tinha base bíblica, ele dizia, olha, irmão, eu não posso te dizer, Ele tinha até o seu parecer, mas ele não impunha aquilo como uma doutrina, porque ele não tinha um fundamento para se apoiar. Mas naquilo que o profeta disse, está errado, é porque ele sabia e ele poderia te levar para as Escrituras e mostrar. Mas com o passar do tempo, eu não sei, eu espero a vinda de Cristo para logo, você também. Mas se Deus tem que prolongar um pouco, em razão da sua longanimidade e amor para que ninguém se perca, você vai ver muitas coisas acontecendo. De pessoas que dizem que são da mensagem. Muitos namoros totalmente contrários daqueles namoros do princípio. Se falar em o casal não se pegar na mão e coisa, é motivo de riso para muitos lá fora, não, dentro da mensagem. Ou do grupo chamado mensagem. Porque dentro da mensagem eles mantêm a fé original, o fogo original. Porque eles têm uma experiência com Deus. Então nós devemos, irmãos, parar muitas vezes e fazer um levantamento para ver se a gente continua
E a Bíblia diz assim: não remova os limites deixados por vossos pais. E a coisa vai ficando tão complicada que viver a verdadeira mensagem vai se tornando estranho dentro da própria mensagem. E o perigo não está lá fora, na denominação. Você não vai dar crédito às críticas dele. Agora, quando alguém dentro do grupo chamado mensagem, usa a mensagem torcida para dizer, não, não é bem assim, isso é o perigoso. E quando nós sabemos, irmãos, que o Concílio Mundial de Igreja vai vir, vai apertar a marca da besta, e o perigo, como diz o pastor Febroni, não é lá fora, mas é pessoas dentro da mensagem dizendo, não, não é isso, a marca da besta, não, isso aí é uma questão política só. E muitos, para defender os seus negócios, vão se comprometer com a marca da besta, e uma vez comprometido, perde o direito da primogenitura. Está marcado e selado fora. E a Bíblia diz que só não foram selados aqueles que tinham o Espírito Santo. Então aí está, irmãos, a segurança para nós. É termos o Espírito Santo, fogo dentro de nós. Isso nos protegerá do grande engano, porque a Bíblia diz que virá como um laço sobre os que habitam na terra. Quem já viu os laçadores laçar o gado? O laço, irmão Nice, é armado na frente da cabeça do boi? Não, o laço é armado lá atrás. Só que quando o laço cai, ele cai instantaneamente, não dá tempo. Se o homem fosse sentar na frente do boi, armar o laço, tudo, mostrando para ele, o animal fugia. Mas ele arma o laço lá dentro, lá atrás. E quando o laço cai, aquilo cai subitamente. O laço já está armado. Há portas fechadas entre os grandes líderes de igrejas. E quando cair, cairá realmente subitamente sobre as pessoas. Mas não vai pegar aqueles que têm o Espírito de Deus, porque esses estão predestinados a ter o discernimento e dizer, não me comprometo com isso. Nem que eu perca tudo, nem que eu tenha que ir para debaixo de uma árvore, mas ficarei com a palavra. Então, infelizmente, irmãos, nós vamos conviver com esse tipo de vida formal, frieza. Não vamos murmurar, porque aí nós entramos no mesmo patamar, mas vamos cuidar de nós. Paulo disse, aquele que está de pé, cuide para que não caia. E ore por aquele outro, amém? Veja, mas quando fizeram isto, entretanto, essa segunda geração foi exatamente como Israel. Eles demandaram um rei para serem como as outras nações. Quando fizeram isso, eles rejeitaram a Deus, mas de qualquer forma o fizeram. Essa é a história da igreja. Quando ela pensa mais em se conformar ao mundo, em vez de se conformar a Deus, não demora muito até você vê-los parar de fazer coisas que costumavam fazer. E começam a fazer coisas que não faziam inicialmente. Eles mudam sua maneira de vestir, suas atitudes e seu comportamento. Eles ficam frouxos. Isto é o que Éfeso significa, relaxado à deriva. Mudam suas maneiras de vestir. Quantas irmãs, no passado, quando creram nesta mensagem, emendava de 2 vestidos, fazia um. Ficava bonito? Não ficava bonito, mas ficava decente. Mas será que hoje há tanta preocupação em muitos com o que vão pensar de mim, se eu andar dessa forma?
Mas aqueles que têm a vida dentro deles, permanecem. E eles vão permanecer. E eu estou lutando para estar entre esses. E pela graça de Deus, creio que estarei até o fim. E você tem que crer da mesma maneira. E lutar por isso. Amém? O ciclo de avivamento e morte nunca falhou. Tudo que você vê, tudo que você tem a fazer é relembrar esse último movimento de Deus no Espírito, quando homens e mulheres vestiam-se como cristãos. Iam à igreja, oravam a noite toda, iam para as esquinas e não se envergonhavam das manifestações do Espírito. Eles deixavam suas velhas igrejas mortas e adoravam em casas e velhos armazéns. Eles tinham realidade, mas não demorou muito tempo até que começasse a obter dinheiro suficiente para construir belas e novas igrejas. Eles introduziram um coro, em vez deles mesmos cantarem a Deus. Eles puseram togas no homem. Logo começaram a ler livros que não eram adequados para ler. Eles arriaram as travas e os bodes entraram e tomaram o controle. O grito de alegria acabara, a liberdade do espírito acabara. Eles prosseguiram com uma forma, mas o fogo se extinguira e o negrume das cinzas era praticamente tudo o que restava. Há alguns momentos atrás eu mencionei que João compreendia o que era amar a Deus. Esse grande apóstolo do amor certamente veria quando a igreja começasse a perder aquele primeiro amor de Deus. Em 1 João 5,3 ele diz: porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, sua palavra. Um pequeno desvio dessa palavra era um passo para longe de Cristo. As pessoas dizem que amam a Deus, elas vão à igreja, até mesmo gritam e se regozijam e cantam e têm momentos de grandes emoções, mas quando tudo termina, observe e veja se elas estão nessa palavra, andando nela, vivendo nela, se passam por todas as outras coisas e depois não andam nessa palavra. Elas podem dizer que amam a Deus, mas suas vidas contam uma outra história. Eu não sei se João não viu muito disso antes de morrer. Pessoas dizendo que amavam a Deus, porém não obedecendo sua palavra. Igreja de Éfeso, algo está acontecendo com você. Alguém está tentando acrescentar a essa palavra ou tirar dela, mas eles o estão fazendo tão sutilmente que você não pode vê-lo. Eles não têm feito um movimento tão grande que você possa vê-lo abertamente. Está encoberto. E eles estão trazendo por meio da razão e da compreensão humana, e isto tomará o controle a menos que você o rejeite. Volte ao Pentecostes antes que seja tarde demais. Mas, como sempre, as pessoas não prestam atenção à advertência de Deus. Esse fogo de avivamento edificado sobre a Sagrada Palavra é tão maravilhoso e a manifestação do Espírito tão abençoada que um pequeno temor se insinua e um sussurro no coração diz: como podemos proteger esta verdade que temos? O que podemos fazer para ver esse avivamento continuar? É aí quando o espírito anticristo entra e sussurra: olhem, vocês têm a verdade agora, cuidem que ela não se perca. Organizem e estabeleçam um credo daquilo que vocês creem, ponham tudo num manual eclesiástico, e eles o fazem. Eles organizam, eles acrescentam a palavra e morrem exatamente como Eva, por tomar uma palavra errada. É a palavra de Deus que produz vida, e não é o que nós dizemos acerca da palavra o que conta, mas o que Deus disse. Amém? Ainda um pouquinho mais aqui, irmãos, na mensagem, um profeta semelhante a Moisés. O profeta diz assim,
tivemos um pequeno sopro de prosperidade nos últimos 20 anos, ou mais. Muito dinheiro, e temos entrado em grandes programas de construção. Agora, isso está bem. Profetas, que não está errado. Se você puder ter uma boa casa, um bom carro, uma boa profissão, não está errado. O errado é quando põe isso em primeiro lugar. E temos entrado em programas de construção, agora isso está bem. E temos entrado em outras coisas, o qual estaria tudo bem. A educação e o aperto de cordas educacionais e construindo nossos seminários um pouco mais práticos e colocando um homem lá que é um pouco mais inteligente, talvez do que o velho reitor, e algumas coisas assim, o qual está bem. Mas descobrimos que ficamos sem as boas e velhas reuniões de fim de tarde. A facilidade que eu falava antes, a abundância se torna um perigo. Hoje temos o privilégio de ter todas as mensagens traduzidas em português e o programa de busca. Você quer saber um assunto, digita ali e aponta em todas as mensagens. Isso é um perigo. Por quê? Antes, o pregador tinha que orar, se consagrar, ler, anotar, para tirar o seu sermão. Hoje, se não tiver cuidado, pode alguém ali meia hora antes do culto digitar um assunto, e aí vem puxa todos os sermões que o profeta falou sobre aquilo, imprime e traz para a igreja. Longe de nós que venha acontecer com alguém, com um pregador isso. Não está errado, o profeta diz, está bem. Mas o errado é deixar que isso tome o lugar, como ele disse, das velhas orações, das velhas reuniões de tarde. É aí que está, irmãos, não sei se estão me entendendo, você ter o equilíbrio de aproveitar dos benefícios da tecnologia, vamos dizer, sem perder o sentimento e a consagração pelas coisas de Deus. Quando pessoas não tinham carro, vinham 20 ou mais quilômetros a pé, traziam um calçado na sacola para chegar na igreja e colocar aquele limpo, porque o outro passou por barro e tudo mais, mas não faltava culto. E hoje, Deus tem dado carro, tem ônibus que passam na porta da casa, e aí muitos preferem ficar em casa, deitado na cama, assistindo o culto pela internet. Então, se a pessoa não tomar cuidado, essas facilidades que são boas, que têm o seu lugar, pode se tornar um prejuízo. Porque a pessoa se acomoda e não vai orar como orava, não vai se esforçar, perde aquele amor, começa a fazer as coisas de Deus de uma maneira mecânica e Deus pula fora, porque Deus não vive em coisas mecânicas. Deus, o Pai, busca os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Amém? O qual está bem, mas descobrimos que ficamos sem boas e velhas reuniões de fim de tarde. As antigas bênçãos pentecostais, a moda antiga, que costumavam cair entre nós, e Satanás o pega desprevenido. É aí que ele quer você, desprevenido. Como que o diabo quer pegar nós? Desprevenido. O laço pega quem está desprevenido. E a facilidade pode levar alguém a viver uma vida desprevenida. Olha aqui, parágrafo 24 da mensagem Um Profeta Semelhante a Moisés. Seria uma coisa boa hoje à noite se nós, pessoas pentecostais, as pessoas de todas as igrejas, se sentissem da mesma forma sobre isso. Se estivéssemos maravilhados com o trabalho do Espírito Santo nesses dias, ainda seria um assombro para nós. Eu acredito que o problema disso é que temos visto
tanto ser feito até se tornar uma coisa comum para nós. Temos visto tanta pregação, tanto mover de Deus, que se torna comum. E aí é onde o ciclo da morte entra. Como uma história que eu ouvi, que dizia que um homem ia ao mar para descansar e ver as ondas, cheirar o sal do mar, do oceano. E ele conheceu um velho marinheiro, e ele disse: para onde vais? O marinheiro perguntou, e o homem disse: vou ao mar para descansar. Eu li sobre isso, e eu desejei vê-lo, mas nunca o vi. Mas nunca o vi, e meu coração está emocionado ao saber que estou perto do mar. Apenas um pouco e poderei ver o que li, ver o que sonhei, e quão relaxante será para mim. E o velho marinheiro disse ao homem: eu nasci no mar, eu vivi nele por muitos anos, e não vejo nada de emocionante e excitante nisto. Você vê? Ele viveu tanto tempo nele até se tornar uma coisa comum. Vocês entenderam? Para o homem que nunca viu o mar, só ouviu falar dele, ele estava indo, era o dia mais feliz da vida dele, e encontra no caminho um marinheiro, que nasceu ali, e ele esperava ouvir coisas encantadoras daquele homem. E ele disse: eu nasci aqui, vivi aqui, não vejo nada de emocionante. O profeta diz: assim é, muitos nasceram, quantos que nasceram já dentro de uma família na mensagem. É bom, mas é perigoso. Se você não vai ter uma experiência pessoal com Deus, você se torna simplesmente um formal. Olha o que disse o profeta aqui, ó. Tenho medo de que nós, pessoas, tenhamos visto Deus descer com seu poder e salvar os perdidos, preencher com o Espírito Santo aqueles que estão procurando e curar os doentes, até que tornou uma coisa comum para nós. Lá no início, fazia do programa de rádio um culto. E que culto! E agora? Por que não tem esse encanto? Será que o primeiro amor não está caindo ou já caiu? Nós não conseguimos obter belas expressões do Espírito Santo quando ele traz seu poder entre nós e vemos sua beleza, observando-o trabalhar, sabendo que esse é o Salvador da nossa alma, a única coisa real que resta no mundo, a qual podemos nos segurar. Todas as outras fundações são destruídas. Todos os outros reinos perecerão, mas este reino durará para sempre. Algo aconteceu em nossa nação. Olha aqui, daí ele diz assim, ó: algo aconteceu em nossa nação para nos emocionar. Que eles iriam cortar os impostos ou algo assim. Profeta, surgiu uma notícia que o governo ia diminuir os impostos. E o que aconteceu? Estamos falando disso em todos os lugares. Mas Cristo vem e salva uma alma e lhe dá vida eterna, e nós prosseguimos como se fosse algo comum. Cura os doentes e pensamos que é algo comum. Que coisa perigosa, né? Qual é a notícia de última hora mais importante para nós? É o novo lançamento de carro que saiu? É aquela roupa da moda? Ou é ainda o Calvário? Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te, pratica as primeiras obras. Se não fizeres isso, em outras palavras,
brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, se porventura alguém entre nós, que este primeiro amor, primeiro zelo, primeiro encanto, se desvaneceu, arrepende-te, ainda há tempo. Ou alguém que vai ouvir, ou alguém que está ouvindo através da internet. Deus lhes diz para lembrarem. Evidentemente, algo tinha deixado suas mentes. Eles tinham esquecido de algo. Ele lhes falou para voltarem em suas mentes a seu ponto de origem. A origem da primeira era foi o Pentecostes. Eles o tinham abandonado. Eles tinham esquecido da sua glória. Da sua glória e maravilha. Era tempo de voltar na mente e depois na realidade. Voltar ao tempo em que podiam dizer, para mim o viver é Cristo. Voltar à pureza do tempo em que trataram com Ananias e Safira. Voltar à porta formosa. Oh, que opróbrio é se desviar de Deus e aprovar aqueles atos que profanam o seu nome. Aqueles que proferem seu nome, que se apartem do pecado e mantenham seus vasos puros para Deus. Olhe para o que uma vez você era em seu coração e mente e em sua vida, e então volte a isto. Essa é a advertência do Espírito. Não vamos ser somente ouvintes, mas vamos olhar como era o meu princípio, como era o meu encanto por Deus. E qual é o caminho de volta? É o caminho do arrependimento. Daí o profeta diz, se um pecador tem que vir a Deus por meio do arrependimento, então tanto mais terá que se arrepender o morno e o apóstata. O profeta coloca o crente que dá mensagem, que deixou a mornidão tomar conta, em uma situação pior do que o pecador lá fora. Ele diz, se o pecador tem que se arrepender, muito mais o morno e o apóstata. Arrepende-te, produz frutos dignos de arrependimento, mostra-o com tua vida. Se não te arrependeres, disse Deus, tirarei o teu castiçal. Certamente, uma igreja nessa condição não pode dar luz ao mundo. Sua luz tornou-se trevas. Deus tirará então o seu fiel mensageiro e seus fiéis pastores e os deixará sozinhos. E continuarão falando acerca de cristianismo, mas estarão destituídos dele. Arrependa-te rapidamente. Não hesite. Evitamente, Éfeso hesitou, pois seu tempo de vida não foi muito longo. A glória de Deus começou a decrescer. Continua tão rapidamente. Não demorou muito até que a cidade estivesse em ruínas. Seu glorioso templo tornou-se uma massa informe. A terra tornou-se um pântano habitado por aves aquáticas. A população partira, com exceção de uns poucos incrédulos, numa esquálida vila. Não ficou sequer um cristão. A lâmpada foi arrancada de seu lugar. Agora, não quer dizer que ela não pudesse ter se arrependido. Não quer dizer que não podemos nos arrepender. Podemos, mas devemos ser rapidamente. Devemos ser um verdadeiro clamor de coração a Deus, em contrição, e então Deus restituirá a glória, virá novamente. Amém? Vamos nos colocar de pé. Aqui está a advertência do Espírito de Deus para todos nós. Eu creio que ninguém fica fora, dizer, não, isso não. Todos, se você tem mantido o fervor, então a advertência é continue, não deixa isso esfriar. Mas se o primeiro zelo, o primeiro amor se foi, a advertência do Espírito é, arrependa-se. Venha no altar e se converta de novo. Jogue fora as coisas que antes você tinha jogado e trouxe de volta. As práticas que você ignorou
e disse que eram ímpias, por que voltou? Precioso Deus e eterno Pai, não preciso continuar adiante, Pai, nesta palestra, mas o Senhor continuará, fazendo isso se tornar vivo dentro de nós. Permita, ó Deus, que o apóstata, que o frio, que o morno, arrependa-se e que possa, ó Deus, voltar ao primeiro amor, ao primeiro zelo, aquele encanto do princípio. E aqueles que ainda têm, por graça do Senhor, mantido isso, que eles tomem esta mensagem como advertência para vigiar, cuidar. Ó Deus, o ciclo da vida e morte tem tomado, o ciclo da morte tem tomado conta de muitas pessoas, mas haverá um pequeno grupo que chegará até o final, e eu creio estar entre esses, e eu estou, ó Deus, pedindo graça para Ti, para me manter entre esses, e eu rogo pela igreja, cada irmão, que possa ele ser um dos tais, que eles se arrependam do pouco caso, da falta, Senhor, de mais comprometimento com Tua palavra, da pouca oração, da pouca consagração, de ter abandonado o jejum, ter abandonado a prática da meditação sincera na palavra. Ó Deus, nós precisamos de Ti, Pai. Reaviva esta chama, reaviva este fogo em nossos corações, reaviva esta obra na noiva ao redor da terra, Pai. Levanta homens e mulheres avivados, para que possam com este fogo alcançar outros, meu Pai. Guarda-nos, guarda-nos em nome de Jesus, guarda-nos do esfriamento, guarda-nos da apostasia, guarda-nos, ó Pai. Não deixa, Senhor, tornarmos tradicionalistas, mas que possamos viver em espírito e que possamos levar a sério a advertência do Teu Espírito, ó Pai. Pois assim eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, peço por minha vida, peço por minha alma, peço por minha família, peço por meus irmãos. Nos ajuda, Senhor, pois a Ti te rogamos. Repreendemos todo espírito de mornidão, todo espírito de frieza, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toma esta palavra, Pai, e amplia nos corações da igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós lhe pedimos. Olha por esse irmão, irmã, que está acompanhando pela internet, e ele com a mão no peito está dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, que a Tua graça o alcance, e que o Senhor reavive o fogo na alma deles, nesta família, neste lar, nas congregações. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós lhe pedimos, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Antes de sairmos, temos aqui pessoas que através da internet enviaram seus pedidos de oração. Sara Silva pede por libertação do seu esposo, Salomão. Nádia Rossoni, oração por seu esposo, Ivan. Tamara Lopes pede oração por sua família. Clóvis Bento dos Santos pede oração por si e por sua família. Elias da Silva pede oração por si e por seus estudos. Caleb Cassongo, de Araranguá, pede oração por si. Erondina Silva pede oração por si. Irmã Rosmari Farias, de Palhoça, oração por si. Ana Maria Assis, oração por si, seus filhos, Miriam, William e seu esposo, Wanderson. Irmã Dogmar de Betim, oração por seu filho Mateus, que está afastado dos caminhos do Senhor. Levante suas mãos. Bondoso e eterno Pai, esses pedidos de oração foram enviados por pessoas que crê na oração da igreja. Nós apresentamos a Ti, Pai,
conceda a bênção para essas famílias, conceda o retorno desse filho aos caminhos do Senhor. Deus, que o anjo do Senhor o visite e fale ao seu coração, como falou ao filho pródigo. Deus, assim apresentamos esses pedidos e rogamos, ó Deus, que o Senhor conceda segundo suas necessidades. E agora despede-nos na tua paz e conceda a bênção a cada um aqui presente, cada um que pela internet também diz: lembra de mim, Senhor. Dê-nos um dia abençoado, guarda-nos nessa atmosfera e à noite nos traga para o culto de ceia, Pai. Que todos venham em espírito, que todos venham na tua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Saúde cada um ao seu irmão. E assim estamos despedidos, em nome de Jesus. Um bom dia a todos.